Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Pellegrinelli, eu sou mestre e doutorando em História Social e tenho me dedicado nos últimos anos a estudar a vida de Francisco de Assis e o franciscanismo na Idade Média italiana. Eu estarei junto com o professor Sidney Machado acompanhando vocês no curso São Francisco em Assis, História, Arte e Espiritualidade. A Itália comemora em 4 de outubro a memória de Francisco de Assis, que é, junto a Catarina de Siena, padroeiro nacional. Francisco nasceu há mais de 800 anos, em 1182, e ele era um filho de comerciantes, rico, que sonhava um dia se tornar cavaleiro. Francisco era jovem, era letrado e era rico. Ele tinha tudo para cumprir esse sonho, mas uma coisa o incomodava profundamente. Francisco, ao olhar os leprosos, ao olhar as minorias daquela época, se sentia muito incomodado. Esse incômodo seria, ao longo de sua vida, redimensionado através dos evangelhos. Se Cristo era pobre e não tinha onde repousar a cabeça, Francisco, como seguidor, também gostaria de não ter onde repousar a cabeça. Gostaria de também viver na pobreza. Assim que Francisco abriu mão de todos os seus bens, incluindo a sua roupa, sua herança e sua família, para viver junto aos pobres, radicado nas cidades. E essa sua empreitada, essa sua missão, daria origem à Ordem dos Frades Menores, aos franciscanos, que marcaram profundamente a história ocidental e marcam até hoje a nossa visão, por exemplo, da pobreza e da caridade. Nos dias 1 e 2 de outubro, quinta e sexta-feira, eu e o professor Sidney Machado estaremos acompanhando vocês nesse curso, que se chama São Francisco em Assis, História, Arte e Espiritualidade, e foi especialmente pensado para a Associação Ibravissimi. Na primeira noite eu falarei sobre o tema A Vida de São Francisco de Assis em suas imagens, e nós veremos como Francisco era profundamente um homem de seu tempo, ou seja, um homem da cultura medieval italiana. Francisco ele tinha uma ideia de imagem que é muito diferente da ideia que nós temos hoje. Ele aproveitou ao máximo isso para transmitir a sua mensagem. Assim que, tendo consciência daquilo que os medievais chamavam de imagem, Francisco ele ficou nu diante de toda a cidade. Aliás, Francisco ficaria nu em público em vários momentos. Francisco ele montou um presépio. Francisco desenhou de sua própria mão em um pedaço de pergaminho e ele tornou o seu próprio corpo imagem ao ser estigmatizado e se tornar uma espécie de outro Cristo. Mais que ver as imagens que figuram Francisco de Assis, nós veremos e nós leremos as imagens produzidas por Francisco de Assis, ou seja, os momentos em que publicamente ele externou aquilo que ele gostaria, para entender assim como a sua vida e as ideias de imagem no medievo se entrecruzavam. Já na segunda noite, na sexta-feira, o professor Sidney Machado nos falará sobre a mística de São Francisco nos afrescos da Basílica Inferior de Assis. E com Sidney nós faremos uma viagem até Assis, até a Basílica Inferior, para entender a espiritualidade do ciclo comparado da vida de Francisco e de Cristo que o mestre de São Francisco, um artista italiano, pintou no século XIII. Esse é um curso de História da Cultura Italiana. E embora Francisco seja cultuado como santo no catolicismo, ele é um personagem na cultura da Itália que extrapola o âmbito religioso. Francisco ele é um símbolo de identidade hoje, sobretudo por conta do seu apelo. Francisco ele é muito popular. Bergoglio, o Papa de hoje, o Papa Francisco, utiliza em vários momentos a vida de Francisco como exemplo. Mas Francisco ele também não é utilizado como exemplo só por pessoas bem intencionadas. O ditador fascista Mussolini, no século passado, citou em vários de seus discursos Francisco de Assis, torcendo um pouco a imagem desse ser carismático para justificar os seus próprios atos.
Por isso eu convido vocês a se juntarem a nós, a aprender junto conosco através desse estudo de caso, que é a vida e a obra de Francisco de Assis. Espero vocês em outubro, viu? Mais informações no site da associação. Nos vemos lá!